Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no final da 19ª semana do tempo comum e estamos caminhando no Evangelho de São Mateus. São Mateus é o evangelista que dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é o único que foi discípulo de Jesus, discípulo, chamado pelo próprio Cristo. Nem Marcos, nem Lucas foram chamados pelo próprio Cristo, para ser do grupo dos 12. Mateus, sim. E esses 3 evangelhos, eles são unidos, por um mesmo enredo, por um mesmo conteúdo, contado por 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas. Então a atenção deve ser muito especial a Mateus. Por isso ele é o primeiro evangelho, porque é alguém narrando aquilo que viveu com Jesus. E nós estamos caminhando com São Mateus no capítulo 19, O evangelho de hoje está no capítulo 19, a partir do versículo 3. Muita atenção que ontem, ao final do evangelho lido na missa ontem, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia. A Judéia é a região onde está Jerusalém. O que Jesus vai fazer em Jerusalém? Uma pregação bonita? Um encontro? Uma formação de coach? Não! Jesus vai para Jerusalém para dar a vida, para completar a sua missão, para morrer por nós. E ele iniciou esse caminho, o caminho da entrega, o caminho da missão última dele neste mundo. No capítulo 20 de Mateus, sequenciando, ele vai dizer: subindo a Jerusalém, chamou os 12
e disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Ele está anunciando, ele vai à morte. No capítulo 24 de Mateus já é o sermão escatológico, ou seja, o sermão que vai falar das coisas futuras, do que virá, porque ele está indo e ele quer deixar um ensinamento para aqueles que vão continuar a sua missão das coisas futuras. No capítulo 26, já inicia sua morte e ressurreição. No capítulo 28, a ressurreição de Jesus. E assim concluímos o Evangelho de Mateus. Mas só para chamar a nossa atenção, aqui é Jesus caminhando para o fim. Não sei se você já viveu essa experiência, mas um pai e uma mãe de família que sabe e está caminhando para o fim, dá os últimos ensinamentos, os ensinamentos mais importantes aos seus filhos. E Jesus, como mestre, Senhor, Filho de Deus, enviado por Deus para inaugurar no mundo a igreja de Cristo, ele está caminhando para os ensinamentos últimos. E o ensinamento de hoje é muito importante. Ouçamos. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para tentar Jesus. O objetivo desses fariseus era mau, ruim. E eles dizem: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E Jesus responde: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Irmãos, é muito claro o ensinamento de Jesus. Os dois são uma só carne. Você já tentou separar do seu corpo a sua carne? Tenta arrancar do seu corpo o seu braço, por exemplo. Se ele sair, vai ser por muita dor e sofrimento. O homem, diz o simbolismo bíblico, recebe de Deus a graça de ter a mulher tirada do seu lado para estar com ele, não abaixo dele, não acima dele, mas do seu lado, companheira, junto com ele. Quando se casam, se tornam uma só carne. Meu filho, minha filha, tenta arrancar o seu lado inteiro, tenta. Pelo amor de Deus, não é fazer isso não, é para entender só o que eu estou falando, viu? Vai doer, vai sofrer, vai ser sofrimento. E eu te digo, pode te levar à morte. Pode te levar à morte. E o que era a conclusão dessa ser uma só carne? Os filhos. Os filhos são a prova biológica da uma só carne de um casal, porque eles são 50% geneticamente da esposa, 50% geneticamente do esposo, e são a concretude biológica da uma só carne do matrimônio. E quem mais sofre numa separação, num despedir a esposa, num despedir o esposo, são os filhos. A igreja tem uma atenção muito especial para com os filhos de um casal. E não adianta me vir com exemplos de ídolos de televisão que se separaram, que tem 5, 7 esposas e está tudo bem com a primeira esposa, porque isso é mentira, isso é ilusão. Na vida real não é assim. Um casal que se separa causa traumas difíceis, doloridos para o casal e de maneira muito especial para os filhos. Então, pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, você está pensando em se separar? Pense, você vai desunir uma só carne. Você vai arrancar de si essa uma só carne. Vai trazer sofrimento a si mesmo, aos seus filhos. E como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Me desculpa, mas você vai matar o seu ser pai. Você vai matar o seu ser esposa. Você vai matar um pouco os seus filhos. Matar no sentido de trazer a eles sofrimentos e traumas irreparáveis. Irreparáveis. E no futuro, você vai arrepender-se desse ato. Por isso Jesus é tão firme, tão incisivo. Eu estou aqui falando de uma coisa geral, do comum. Não estou aqui julgando quem é de segunda união, pelo amor de Deus, me entenda.
Não estou aqui julgando quem foi abandonado, quem se separou por um motivo justo, válido, acompanhado pela igreja, porque infelizmente isso acontece. O catecismo da igreja chega a dizer que em casos de perigo de morte, a separação ela é o último recurso. Mas no geral, sair de casa para ter uma vida sexual melhor, para ficar com uma menina mais nova, para ficar com um rapaz mais jovem, para deixar por prazeres, meu Deus, isso é um absurdo. E vai trazer dificuldades muito grandes. Pior ainda quando se abandona o esposo ou a esposa num caso de doença, num caso de dificuldade financeira, num caso no qual aquele esposo e aquela esposa está mais precisando de você. Cuidado, cuidado, meus filhos, cuidado. É um ensinamento muito direto. E ele continua a dizer, Moisés, e ele diz, Moisés mandou dar uma carta de divórcio. Existem casais que já estão com problema de relacionamento e já vão atrás de saber como é que é o processo de nulidade, já vão ler livros, já vão atrás de ver como é que se separa, como é que faz. Pelo amor de Deus, não é isso. Se Moisés permitiu é por causa da dureza do vosso coração. Não estou dizendo que não existe processo de nulidade. É um processo que a igreja orienta, conduz com todo um caminho e existe sim. Calma. Mas eu estou dizendo que você não pode justificar o seu ir embora de casa, destruir um casamento, buscando justificativas. Pelo amor de Deus. É como a pergunta inicial aqui. Eles vão perguntar a Jesus com o objetivo de tentar Jesus. Se o seu objetivo primeiro numa atitude é errado, todo o seu agir vai ser errado. Não, não é assim. E Jesus é claro. Desde o início, não foi assim que o Pai fez. Pelo amor de Deus, você que é noivo, jovem, que vai casar, que está pensando em se unir em matrimônio, muito cuidado. Avalie. Vai casar porque ele é bonito, ela é bonita? Vai passar o tempo, viu? Aquilo que é tão bonito não vai ser tão bonito daqui a um tempo. Você vai casar para ser feliz? Cuidado, porque o outro não pode te realizar e te dar toda a felicidade que o seu coração anseia, porque essa felicidade só Deus pode te dar, e ele não é Deus, ela não é deusa. O que você vai fazer se unindo a essa pessoa é ter um companheiro de viagem para te levar para o céu. É alguém que vai te fazer feliz e te realizar, te levando para Deus. E me desculpe, mas um casal firme, unido na vontade de Deus, caminhando segundo o coração do Senhor, eu só conheço dentro da igreja. Se tem outras realidades aí, me apresente, porque eu não conheço. Dentro da igreja tem casais com dificuldade? Tem também. Mas aqueles casais firmes, caminhando em Deus, buscando educar os filhos, amando-se, respeitando-se, eu conheço dentro da igreja. E é esse o caminho, filho. Vem para cá. Vem ser igreja, vem rezar. É aqui que você vai fortificar o seu matrimônio. Não fica só nos casais, Padre também levou hoje, Quem é celibatária também teve para nós hoje, Conclui os discípulos dizendo, se é assim a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. E aí Jesus diz, calma, nem todos são chamados a compreender isso. Existem aqueles que são incapazes ao casamento, por natureza, não têm o impulso da atração sexual e por isso não vão casar. Depois tem aqueles feitos assim pelos homens, uma doença, uma dificuldade, um problema de saúde que infelizmente aconteceu e não tem mais pulsão sexual, por isso não vai casar. E existe aqueles que se fazem assim pelo reino de Deus. Eu escolhi, eu fui chamado, eu aceitei esse chamado e me fiz assim pelo reino de Deus. E quando celebro a Santa Missa, na fidelidade ao meu chamado, ergo a patena e digo, este é o meu corpo, este é o meu sangue, eu estou dizendo, aqui está a minha família, aqui estão os meus filhos que eu não vou ter, aqui está a minha esposa que eu não vou ter, por causa do meu chamado. E eu oferto e digo, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E uno o meu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Não é um teatro. Não é um teatro.
É sacrifício também do sacerdote que se entrega. E assim também as outras realidades de consagração celibatárias. É um sacrifício, é uma entrega. Portanto, para ser seminarista, para ser padre, é preciso ser homem, completamente homem. Desejo de constituir família, vontade de ter esposa, vontade de ser pai. E aí você vai pesar e vai dizer: tenho um chamado aqui e eu vou ofertar ao Senhor esse meu chamado. É assim que ser padre. Se você não tem desejo de constituir família, meu filho, você precisa buscar ajuda e não ir para o seminário. Não. Meu pai fundador conta uma história linda, que quando seminarista, um dia ele fez as contas. Ele olhou a própria vida e disse: eu serei um excelente pai. Eu serei um excelente esposo. Eu constituirei uma família linda. Mas Deus me chama ao sacerdócio. E ele disse que estava fazendo a conta ali, anotando. Ele pegou aquele papelzinho, embolou e disse que jogou de longe na lixeira, né? Aí ele brinca dizendo que foi a melhor cesta que ele fez na vida dele, né? E se tornou padre, e daí nasceu a canção nova, daí veio o meu sacerdócio. Eu também já fiz as contas. Eu também pensei muito, foram 10 anos. E Deus me chamou. Então, se Deus te chama, Deus te abençoe. Mas é esse o objetivo: renunciar em vista do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.